Olá, queridos alunos! Estamos aqui para dar início às atividades da nossa disciplina, que é a Linguagem de Programação 2, do curso de Técnico de Informática para a Internet. Ao longo desta disciplina, veremos alguns aspectos teóricos da programação utilizando a linguagem de programação Java. E ainda teremos a oportunidade de aplicar alguns desses conceitos na prática. Como o tempo da nossa disciplina é curto, serei simples e objetiva para fornecer um pouco de tudo que vocês precisam para seguirem na programação por conta própria. Essa disciplina foi toda planejada com o intuito de despertar em vocês a aptidão para o raciocínio lógico, aplicado à solução de problemas computacionais. A nossa disciplina vai ser dividida em 4 videoaulas e atividades práticas e fóruns, nos quais espero contar com a participação de todos vocês. O empenho e dedicação de cada um de vocês será extremamente importante para que possam extrair o máximo de conhecimento possível ao longo dessa disciplina. As nossas aulas estão divididas nas seguintes unidades. Na primeira unidade, estudaremos os conceitos de ponteiros e alocação dinâmica de memória, tipos de dados abstratos, com foco na linguagem Java. Na segunda aula, nós faremos o nosso primeiro programa. Durante a construção desse primeiro programa, falaremos sobre o que é bytecode, a JVM, o conceito de multiplataforma. Na terceira unidade, falaremos sobre os métodos de ordenação, suas aplicações, os melhores e piores casos. Na quarta e última unidade, a aula trará conceitos de orientação a objetos nas etapas de análise e desenvolvimento, associando aos conceitos utilizados nas unidades anteriores. O nosso objetivo será aprender um pouco sobre a linguagem Java, conceitos de orientação a objeto e principalmente desenvolver a capacidade de raciocínio lógico, que vocês precisarão sempre que forem lidar com a programação. Espero contar ao longo dessa caminhada com a colaboração de vocês para prestarem atenção na aula, lerem o material disponibilizado e principalmente entrarem em contato comigo sempre que tiverem alguma dúvida. Estarei sempre à disposição nos fóruns Tira Dúvidas, não hesitem em contar comigo. O nosso conteúdo pode até ser um pouco amplo e complexo, mas vou tentar explicar tudo de uma maneira simples e objetiva, tentando fazer dessa disciplina o mais fácil e proveitosa possível. Desde já, agradeço e digo que estou muito satisfeita de poder estar aqui para compartilhar um pouco do que sei com vocês. Então vamos começar a tratar do assunto de nossa disciplina, falando sobre o que é programação e o que vocês precisarão para desenvolver o lado programador de vocês. Programação pode ser definida como a ação ou efeito de programar. O verbo programar possui diversos significados, dentre eles idealizar e organizar um conjunto de ações que deverão ser executadas para alcançar o objetivo pretendido. Por exemplo, um pedreiro que vai construir uma casa deve se organizar para seguir uma lógica de ações, construindo primeiro a base da casa, depois as paredes e, por fim, o telhado. E só então realizar os acabamentos de pintura. Parece muito óbvio, não é? Mas programar é exatamente isso, definir todas as etapas de forma clara e descrevê-las em forma de código. Dentro da área da computação, quando se fala em programação, conseguimos facilmente associar a programação à criação de softwares, ou seja, programas para computadores. Neste contexto, programar significa que o programador irá escrever em alguma das várias linguagens de programação existentes o código-fonte que será responsável por indicar ao computador as operações e a ordem em que ele deve executá-las. Agora já sabemos o que é programar. Então, o que são os programas? Os programas podem ser definidos como sequências finitas, ordenadas e não ambíguas de instruções, que serão passadas e executadas pelo computador para a solução de algum problema. Os computadores não são capazes de interpretar comandos ambíguos ou subjetivos,
Por isso, ao programar, devemos ter extrema atenção aos códigos que escrevemos. Como também sou programadora, acredito que algumas características são fundamentais para que possamos desenvolver as nossas habilidades de programador. A primeira e mais importante característica é ter uma boa capacidade de raciocínio lógico, para, diante de um problema, conseguir interpretá-lo, propor uma solução e converter isso em código. Mas como melhorar o raciocínio lógico? Exercitando. Isso não se compra, se conquista. A segunda característica mais importante, eu diria que é a proatividade. Desenvolver a habilidade de programar vai requerer muito esforço, persistência e ainda a capacidade de pesquisar e buscar as soluções para os problemas enfrentados. A terceira característica mais importante é gostar de resolver problemas. O dia a dia de um programador é basicamente receber solicitações de implementações, que nada mais são do que solicitações de criação de códigos para resolver problemas. Tem que gostar de se sentir desafiado e de resolver esses desafios. Resumindo, é preciso gostar de estudar e aprender. Ser um programador vai exigir de vocês estudar eternamente novas linguagens, novos frameworks, novas ferramentas e por aí vai. Então, vamos começar falando sobre o que são os ponteiros. Como já dito, na nossa disciplina, vamos dar foco à utilização da linguagem Java. Vamos discutir sobre o tradicional conceito de ponteiros e sobre os ponteiros dentro da linguagem Java. A introdução da linguagem Java em si virá na segunda aula, mas já vamos adiantando os conceitos para facilitar. Os ponteiros, em sua representação tradicional, são suportados pelas linguagens C, C++ e Pascal. Para essas linguagens, o ponteiro, ou apontador, é uma variável capaz de armazenar um endereço de memória. O ponteiro ainda pode ser iniciado com valor null, que significa que ele não fará referência a endereço algum. Vamos a um exemplo. Neste primeiro slide, temos o ponteiro P e o endereço I. O ponteiro P, armazenado no endereço 60001, contém o endereço 89422, que armazena o inteiro menos 9999. Se o ponteiro P armazena o endereço de uma variável I, pode-se dizer que P é uma referência à variável I, ou ainda que P aponta para I. Na linguagem C, ainda é possível aplicar o conceito de operações sobre endereços. O conjunto de operações aplicadas aos ponteiros pode ser chamado de aritmética de ponteiros. Neste segundo slide, podemos ver como o ponteiro é declarado na linguagem C e que podemos realizar a operação P mais 1, que retorna o endereço do próximo inteiro armazenado após o endereço P. E essa é a principal diferença dos ponteiros em C para os ponteiros em Java. Quando se fala em Java, existe uma discussão se Java possui ou não ponteiros. Para alguns estudiosos, sim, mas não como o modelo explicado anteriormente, e para outros, não. Agora, vou mostrar para vocês a definição mais aceita quando se trata de ponteiros na linguagem Java. As variáveis ponteiros, que servem para armazenar endereços de memória, não são implementadas pelo Java, mas pode-se dizer que o Java possui uma representação diferente de ponteiros, pois possui as chamadas variáveis de referência. No slide, podemos ver o que são as variáveis de referência, que nada mais são do que variáveis que fazem referência a objetos de outras classes, como a variável que referencia ao objeto do tipo fornecedor. Todas as variáveis que fazem referências a algum objeto são variáveis de referência e podemos chamá-las de os ponteiros de Java, porque internamente eles reservam e armazenam um lugar na memória para o conteúdo que essa variável receberá. E ao executar o programa, se alguma dessas variáveis não estiverem
sendo utilizadas ao longo do código, o espaço reservado é liberado para outra utilização. Podemos notar duas grandes diferenças do conceito de ponteiro em Java e em outras linguagens como C. A primeira e principal é que não é possível armazenar dentro de uma variável o endereço da outra. A segunda é que também não é possível conhecer em Java o endereço da variável, como pode ser feito em C. Então, pode-se dizer que o Java implementa os ponteiros, mas internamente, não sendo possível ao programador acessar ou modificar o endereço de referência de uma variável. Agora, vamos falar da alocação de memória. O que é a alocação de memória? A alocação de memória consiste na reserva de espaço, ou seja, endereço de memória, para comportar um programa ou variáveis deste programa. A alocação pode ser tanto estática, feita quando o programa é compilado, e a dinâmica, adiada até o momento da execução, em que a quantidade de memória necessária é definida e os endereços necessários são então reservados. A alocação de memória em Java, assim como os ponteiros, é feita de maneira implícita, quando instanciamos o objeto com new. No momento em que o new é utilizado, acontecem os seguintes passos. Ao instanciarmos a variável, a primeira ação feita pelo new é alocar um espaço de memória para o objeto que está sendo criado, e todas as variáveis do objeto são inicializadas com o valor padrão. O construtor é então executado. O endereço no qual o objeto está salvo é retornado e atribuído à variável que referencia o objeto, ou seja, acabou de ser instanciada. No slide, podemos ver a diferença entre a alocação de memória no Java e no C. No C, é necessário utilizar o método malloc, abre e fecha parênteses, para fazer a reserva de espaço de memória, e ainda o método sizeOf, para fazer a definição do tamanho do espaço que será reservado para o objeto. Na linguagem Java, isso também funciona de forma transparente ao programador, pois o Java analisa o tipo do dado que está sendo criado, realiza os cálculos necessários e reserva o tamanho que é também necessário para armazená-lo. Como vocês puderam perceber, o Java é uma linguagem muito completa e que facilita a vida do programador, fazendo, por exemplo, o tratamento de ponteiros e a alocação de memória internamente. Agora, falaremos do último assunto dessa nossa aula, que é o tipo de dados abstratos, dentro da linguagem Java. O que vem a ser os dados abstratos? No início da computação, as linguagens apenas permitiam trabalhar com os dados primitivos, ou seja, aqueles que já estão embutidos dentro da linguagem. Os tipos de dados que vinham eram inteiros, booleanos, string, char e alguns outros. O surgimento dos dados abstratos representou um grande avanço ao setor de desenvolvimento de software, pois possibilitou aos usuários de linguagens de programação definir os seus próprios tipos de dados. Dentro da criação dos dados abstratos, definiu-se que um dado abstrato é definido pelo conjunto de operações que podem ser realizadas sobre ele, que deverão ser especificadas junto à sua criação. Ou seja, podemos dizer que o processo de criação de dados abstratos consiste na criação de uma interface que define os acessos e as operações sobre o tipo que está sendo criado. Mas como podemos definir um dado abstrato? Um tipo de dado abstrato pode ser visto como um modelo que encapsula um modelo de dados e um conjunto de operações que atuam com exclusividade sobre os dados encapsulados. Projetar um tipo abstrato envolve a escolha de boas operações e a determinação de como elas devem se comportar. Algumas características que devem ser levadas em consideração são: é interessante criar funções com operações simples que possam ser combinadas
para realizar funções mais complexas, ao invés de ter funções extremamente complexas, poucas e complexas. Cada uma das operações deve ter um propósito claro e definido, para que seu código seja objetivo e coerente ao seu propósito. Devem ser analisadas as necessidades de quem irá usar o tipo de dado que está sendo criado, para que sejam feitas funções a fim de atender a toda a demanda de um possível cliente. Por exemplo, para criarmos o TAG de um dicionário, precisaríamos de operações como inserir, suprimir e consultar o dicionário. Os dados poderiam ser representados por um modelo de dados, seja ele lista ou árvore binária de busca, e as operações deveriam ser especificadas durante a sua criação. No slide, podemos ver a representação do tipo abstrato dicionário, onde utilizamos o public class dicionário para definir os campos e funções que são pertinentes ao tipo de dado que estamos criando. Neste caso, criamos as funções inserir, suprimir e consultar. Poderíamos ainda avaliar a criação de outras funções, como alterar e excluir, e etc. E esse foi todo o conteúdo previsto para a nossa primeira aula: ponteiros, alocação dinâmica de memória e tipos de dados abstratos. Tentei dar ao máximo de foco à linguagem Java, que é a linguagem que utilizaremos ao longo dessa disciplina. Ela tem particularidades na sua implementação, que a torna simples de utilizar e robusta para suportar o desenvolvimento de grandes aplicações. Essas características, estudadas na aula de hoje, nos ajudará a entender o que está por trás da linguagem Java, ou seja, o que a faz funcionar. Assim, fica mais fácil compreender o significado e as ações que os comandos que aprenderemos posteriormente desencadeiam. Detalhe, isso foi só um pouquinho, muito pouquinho, do Java, que é uma linguagem cheia de recursos e que se renova a cada versão. Para programar bem em Java, é preciso estudar constantemente novos frameworks, novos recursos, novas versões. Aí vocês podem se perguntar: então por que vamos aprender Java? Agora, vou puxar a sardinha para o meu lado, pois, como já disse, sou uma programadora de Java. Atualmente, o Java é a linguagem mais utilizada em todo o mundo e o seu uso continua crescendo. O Java pode ser considerado uma plataforma de desenvolvimento pela sua capacidade de portabilidade. Aprender o Java significa programar em qualquer plataforma, característica que poucas linguagens possuem. Conhecendo a linguagem Java, vocês poderão desenvolver aplicações para desktop, celular, web e qualquer outra plataforma. O Java é a linguagem com grande número de adeptos e suas comunidades estão sempre disponíveis a ajudar. É fácil encontrar material para estudos, cursos presenciais, palestras e até minicursos. Por ser uma linguagem free, ou seja, livre, o seu custo é quase nenhum e os seus editores e ambientes de produção também são gratuitos, como NetBeans, o GCreator, o Eclipse, entre outros. Também tem a distribuição gratuita. Em função do grande número de usuários e ainda empresas que utilizam Java, há sempre um grande investimento em torno do desenvolvimento de frameworks que se associam ao Java com o objetivo de facilitar o processo de construção de softwares. Pelo fato do Java ser uma linguagem de programação orientada a objetos, que explicaremos a seguir, e numa das próximas aulas, é possível reutilizar o código produzido, assim reduzindo o tempo e também deixando o funcionamento da aplicação otimizado. Desenvolva em qualquer sistema operacional para qualquer sistema operacional. Esse é o lema do Java. A compilação Java gera um código intermediário, que é chamado bytecode, que será interpretado posteriormente pela máquina virtual do Java ou JVM, que será a melhor abordada na próxima aula. A JVM basicamente tem o papel de interpretar o bytecode
em linguagem de máquina adequada ao sistema operacional em que está rodando. Tendo a JVM instalada, o mesmo código Java roda nos sistemas operacionais Windows, Linux, Android e iOS e qualquer um outro. Para não falarem que fui muito tendenciosa, vou citar algumas desvantagens do Java. A curva de aprendizado do Java é um pouco maior do que linguagens como PHP. O que isso significa? Isso quer dizer que para fazer algo simples em Java, pode ser mais lento do que em outras linguagens para poder aprender. Além disso, para hospedar sistemas web desenvolvidos na linguagem Java, não é muito fácil. As opções são poucas. As baratas são muito lentas e as boas são realmente caras. Isso deve ser avaliado antes de iniciar o desenvolvimento do sistema, o quanto se espera gastar para a manutenção do sistema no ar. A pré-compilação ou geração do bytecode, criado anteriormente, exige tempo, o que faz com que os programas Java demorem um tempo significativamente maior para começarem a funcionar, se compararmos, por exemplo, com PHP. Não se pode dizer que o Java ou qualquer outra linguagem seja a melhor linguagem do mundo. E a discussão de qual é a melhor linguagem não leva a lugar algum. A melhor linguagem deve ser avaliada sempre de acordo com o cenário, avaliando o objetivo, a situação e outras condições do projeto. Mas pode-se dizer que Java é uma boa linguagem para quem quer entrar no mercado de trabalho e que pode atender satisfatoriamente a maioria das necessidades de qualquer projeto de desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho mais como surgiu o Java. A história do Java começou em 1991, quando o grupo de empregados da Sun Microsystems iniciaram um projeto para pequenos dispositivos eletrônicos de consumo. O projeto recebeu o nome de Projeto Green. A ideia era criar os programas portáteis, que pudessem ser executados em diferentes dispositivos, como celular, tablet, computador e etc. Mas o grande problema seria ter que desenvolver programas específicos para cada tipo de dispositivo. Foi então que surgiu a ideia de criar um sistema que permitisse o compartilhamento dos programas por diferentes dispositivos. A linguagem criada foi nomeada de OAK, e o sistema operacional que foi desenvolvido a partir dela foi chamado de Green OS. E junto com ele foi construída uma interface gráfica padronizada. Após a criação do sistema operacional e uma interface gráfica, a Sun Microsystems participou de uma competição pública para o desenvolvimento de uma tecnologia para TV a cabo interativa. A equipe, porém, não ganhou a competição. Então, perto do financiamento do projeto ser cortado, a Sun decidiu abandonar a ênfase nos dispositivos eletrônicos e se voltar para a internet, que já começava a crescer. Então, a linguagem OAK recebeu um novo nome e passou a ser chamada Java, que foi em homenagem a uma ilha da Indonésia, de onde os norte-americanos envolvidos no projeto importavam café que era consumido pela equipe de James Gosling, que era o coordenador do projeto. Em 1994, não havia uma aplicação definida para o Java. Foi quando Jonathan Payne e Patrick Nelton criaram um novo navegador para o web, que podia executar programas escritos em Java, batizado de Web Runner. E em 1996, em uma iniciativa inédita, a Sun Microsystems resolveu disponibilizar gratuitamente um kit de desenvolvimento de software para a comunidade, que ficou conhecido como JDK, ou Java Developer Kit. Desde então, a aceitação da tecnologia Java cresceu rapidamente entre empresas e desenvolvedores. A Sun Microsystems lançou o JDK 1.1, com melhorias significativas para o desenvolvimento de aplicações gráficas e distribuídas. Depois disso, a empresa continuou lançando novas versões gratuitas, com novas melhorias e recursos. Mas em abril de 2019,
a Oracle adquiriu a Sun por 7,4 bilhões de dólares. Essa aquisição deu à Oracle a propriedade de vários produtos, incluindo o Java e o sistema operacional Solaris. Em comunicado, a Oracle afirmou que o Java foi o software mais importante adquirido ao longo de sua história. Nesse momento da venda, muitas especulações surgiram acerca do futuro do Java, depois de passar a ser propriedade da Oracle, que é uma empresa privada. Se a linguagem continuar, aí surgiram as questões, se a linguagem continuaria livre, mas o que aconteceu foi que a qualidade da linguagem melhorou muito desde então. A história do Java explica o objetivo que levou a linguagem a ser criada, com o conceito de multiplataforma. Explica também a sua afinidade com as aplicações web, pois foi modificada e adaptada assim que a web começou a ganhar força. Agora, já podemos saber de onde vem o Java, qual é o seu objetivo. Isso facilitará, posteriormente, o relacionamento de vocês com a linguagem. Facilitará para vocês entenderem o que ela busca em cada uma de suas atualizações, aonde ela deseja chegar. E assim, falamos sobre todo o assunto para esta aula, e até um pouco mais. Gostaria que, se possível, vocês dedicassem um tempo para fazer a leitura do material disponibilizado, que pesquisassem e fossem se inteirando a respeito do que estudaremos para fixarem e ainda do conteúdo das próximas aulas. O conteúdo da disciplina é um pouco extenso, mas não será difícil se vocês dedicarem um pouquinho de tempo para estudarem e participarem das atividades propostas. Quero que vocês absorvam o máximo possível de tudo que será discutido ao longo dessa disciplina, pois tudo será relevante e muito útil dentro da profissão de vocês. Como disse antes, repito, que tentarei ser o mais simples e objetivo possível, para que seja o mais fácil possível para vocês aprenderem. Com muita atenção e dedicação, podemos trabalhar muito bem com o Java. Quero também que seja estabelecido dentro dessa disciplina um sentimento de parceria, para que possamos nos ajudar a aprender e a desenvolver as nossas habilidades. Quero que vocês se ajudem e contem com a minha ajuda, para que nós possamos, ao final, dizer que essa disciplina valeu a pena, foi proveitosa. Revisem todo o conteúdo desta aula e não deixem de participar do fórum desta semana. Para a próxima aula, gostaria que vocês dessem uma lida a respeito do que é o bytecode, a JVM e o conceito de multiplataforma, para que servem e as suas principais características. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para mim foi um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que sei com vocês. Vou estar disponível no Fórum Tira Dúvidas, podem me mandar e-mail ou chamar no chat. Ficarei feliz em poder ajudá-los. Participem do fórum dessa semana. Não esqueçam. Obrigada, até a próxima.